aí, pessoal? Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje será leis e como isso fode com as relações. Porque assim, uma coisa que a gente sabe é tão claro quanto a luz do dia, principalmente a de agora, que tá fazendo 40 graus. Sorte que hoje deu uma chuva aqui onde eu moro e tá um clima bem gostosinho. Sério, tá muito bom. Eu consigo fechar a casa e não ficar num forno de micro-ondas. Mas a gente sabe que as leis estão uma merda na questão do homem. O homem tá literalmente sendo culpado e dane-se. E até mesmo quando não tem culpa, jogam a culpa nele. E isso só piora uma situação que já é uma tragédia anunciada, a queda da natalidade. Porque assim, uma coisa que eu sempre gostei de ouvir e que tinha num vídeo do Farol da Liberdade, se não me engano, do Tio Spock, sabe o Tio Spock? Eu queria encontrar o canal dele aí. Se alguém souber, por favor, digita aí nos comentários. Que ele fala o seguinte: não há problema as pandorinhas terem direitos. Não há problema. Tipo, direito a trabalhar, direito a estudar, fazer acontecer. Direitos são direitos. Não, você não reclama, você não briga, você não discute. Direitos são direitos. Direitos você não discute, direito você aceita. Porque a mesma base do direito de um é a mesma base do seu direito. O problema são os privivi. Aí é que dança. Aí que a vaca vai pro brejo e o porco tomba pro lado. A questão nisso é que, tipo, elas tem aquela frase que eu também gosto muito, elas capitalizaram os privilégios e socializaram os deveres. Esse foi o problema. Porque assim, direitos, elas já têm há um tempo já, coisa e tal. Sendo que alguns realmente são privilégios, tipo, votar. Elas são as que menos contribuem, gastam mais, não se alistam, não tem alistamento obrigatório, são as que mais gastam, que mais ocupam em faculdade, mas mesmo assim não ocupam os cargos de suas faculdades. Isso é uma das pouquíssimas coisas que eu concordei com o Bastiato, de que elas ocupam lugares de outros caras por causa dos privivi, por causa de cota, sabe-se lá, mas Deus o quê, e depois não fazem. Vão lá e arrumam um cara e viram uma pseudo-dona de casa. Você não vai fazer porque tomou o lugar do outro. Não, porque tem que ter a cota, tem que ter lá a margenzinha. E uma coisa que eu não lembro que país era, mas era um país bem igualitário. E mesmo nisso, homens e mulheres em sua maioria escolhiam profissões diferentes. Se eu não me engano, é o Paradoxo da Igualdade. É um documentário. O Paradoxo da Igualdade, se não me engano. Esse é o nome. Eu vou deixar o link aqui embaixo quando eu encontrar. E nisso, ficou extremamente insuportável. Porque elas já tem divórcio sem culpa. Divórcio sem culpa, meu Deus, divórcio sem culpa. Se pá que eu não reclamo nada disso, porque quando o pessoal assinou não foi só pra favorecer Pandorinha, não. Vamos botar os pingos nos is aqui. Os caras também pegaram e assinaram aquilo porque todo mundo queria ficar na vadiagem, não era só as Pandorinha, não. Todo mundo queria ficar na vadiagem. Todo mundo queria ficar na vadiagem. Por isso que assinaram essa merda. Se pá que ainda mantiveram algumas coisas, tipo, uma dica pra vocês, quem aí é casado ou que conhece alguém que é casado e pode levar o farelo, diz pro cara pra ele não contratar um detetive particular, primeiramente, porque
Se o homem contrata, é crime. Se a mulher contrata, não é crime. Vocês verem que a isonomia foi pra puta que pariu. Mas diz pra ele descobrir e conseguir provas de que houve sim traição. Porque normalmente, as pandorinhas hoje em dia são as que mais estão pedindo divórcio. Divórcio sem culpa. Tipo, o cara não traiu, o cara não era violento. A maioria dos divórcios é pelo simples fato de que o cara não consegue atender as hiperdemandas dela. O cara simplesmente perdeu o emprego, ficou pobre e ela simplesmente não quer construir nada com ele. É aquela história, elas só querem ficar na linha de chegada, não querem correr do lado. E o que ocorre? Se for descoberto e provado, ele pode pedir para que ela não tenha acesso a certos itens na divisão de bens. E o juiz não vai poder passar por cima disso. Não importa que se seja até mesmo uma juíza feminista, ela não vai poder passar por cima disso. Ela não vai poder passar por cima. O máximo que ela vai conseguir é fazer com que ela tenha ainda acesso a alguma coisa. Porque em muitos casos, se é provada traição e mostra que ela traiu, ela perde direito na divisão. Sabia? Ela pode perder direito na divisão. Fora isso, temos uma justiça mimimi. A Pandorinha pode ser o diabo na terra, que o pessoal vai querer dar a guarda das crianças pra ela aliena o filho. Vão acabar com a lei de alienação parental, com certeza. Só que isso ainda vai ferrar muito mais elas do que a gente, porque a lei de alienação parental, ela não só é uma questão de pais e filhos, ou casais e coisa e tal. Não, ela é uma lei que protege dos parentes, parentesco, todo mundo. Ou seja, a avó pode alienar a neta ou neto contra a mãe ou contra o pai e não vai poder passar por nada. E sendo que, oficialmente, a lei de alienação parental ela é considerada uma pseudociência. A alienação parental é considerada uma pseudociência, mas é uma verdade. Quando o cara lá foi fazer os estudos, todo mundo estava apoiando, mas quando descobriu que quem alienava mais eram as pandorinhas, o pessoal tentou fechar os estudos. Só que o cara já tinha publicado, já era. E estão tentando acabar com isso no Brasil. Ou seja, já temos leis, já temos uma justiça completamente pró-pandorinha, já temos uma sociedade pró-pandorinha, porque a palavra da pandorinha é prova. Se ela te acusar, tu tá fudido. Não tem pra onde correr, tu pode ser rico, pobre, bonitão ou com escassez de beleza. Se ela te acusar, você tá lascado. E nisso vira um Zetelo, vira o escarcéu. Vira o inferno na terra. Sem falar de desigualdade em... Como é que eu posso dizer? Desigualdade social. Os homens são os que mais morrem, mas não têm nem metade dos benefícios que uma pandorinha tem. São os que mais estão em situação de rua. São os que ocupam mais empregos perigosos. Tem a imagenzinha aqui, para quem quiser. Eu tenho uma imagenzinha que eu até usei num dos vídeos meus. Aquele vídeo de react do Experiência. Eu usei aqui. Deixa eu procurar rapidinho aqui. Tá aqui. Os PV masculinos. 11 vezes mais chance de morrer de assassinato que Pandorinha. 76% das vítimas de de autoquitagem. 80% das vítimas de suicídio em contexto de violência doméstica. 4 das 5 mortes em ambiente doméstico são masculinas. São 2 vezes mais condenados à prisão quando cometem o mesmo crime contra pandorinhas. Eles têm 34% menos chance de terminar o ensino superior que as pandorinhas. 36% mais chance de sofrer violência doméstica grave de uma pandorinha que o oposto. 80% dos moradores de rua. Quem quiser, eu vou deixar
essa imagenzinha aqui no cantinho do vídeo aqui, bem aqui na metadezinha do lado pra cá, vocês vão olhar. E eu vou deixar também o link da comunidade onde eu postei isso. Sem falar também que a maior parte da evasão escolar é masculina, a maior parte das coisas é masculina, e tá todo mundo dizendo que a gente vive numa sociedade patriarcal. Onde? Ah, Camila, por que você tá dizendo isso? Não era pra falar sobre leis? Sim, o problema é que as leis não fazem nada pra mudar isso, pra melhorar isso. Se uma lei não tem... não existe uma lei pra melhorar certa coisa, a culpa é da lei por simplesmente não existir. Porque o dever da lei, ela é controlar, solidificar e principalmente melhorar uma determinada demanda. Você cria uma lei por causa de uma demanda. Isso aqui é uma demanda mais que necessária, mas que todo mundo nega até a morte. As pandorinhas vão negar isso até a morte. Tanto é que isso aqui é o motivo de elas serem maioria no eleitorado. Elas têm que... Às vezes eu acho que elas mantêm isso ativo. Porque senão os homens seriam maioria do eleitorado. Porque como os homens estão morrendo mais, elas conseguem mais espaço nos votos. Se a lei não faz nada para mudar isso, a culpa é da lei. Mesmo que não exista uma lei. Ah, mas não existe uma lei para isso. Culpa da lei. Ela tem que existir, principalmente culpa dos que fazem as leis. E tudo isso aqui, aliado a uma pandemia de falsa acusação, pandemia de divórcios e o caramba quatro, cultura indo pra merda, pandorinhas indo pra merda, homens indo pra merda, tudo indo pra merda, isso ferra as relações. É um assunto que vai puxando outro assunto, que vai puxando outro assunto, que vai puxando outro assunto, e quando você vê já tem uma bola de neve gigante. Esse é o problema. Isso aqui é o negócio. As leis ferram as relações. Principalmente as de hoje. Leis misândricas ferram as relações. Quer aumentar a taxa de natalidade? Acaba com os privilégios femimimis e acaba com as leis misândricas. E quem não gostar, você simplesmente diz que se dane. Isso aí, nossa, aumenta a natalidade muito até. Claro que tem outros poréns também, tipo qualidade de vida, qualidade da saúde, educação, coisa e tal. Isso é uma verdade. Eu vou até fazer um vídeo sobre o que realmente causa quedas de natalidade. Porque não é só uma coisa. Ah, se fosse, seria tão fácil resolver. Mas as leis dão um belo boost nisso. E os caras ficam acuados. E eles não querem mais chegar. Os caras podem até ter seus desejos, coisa e tal, mas eles estão sim despertando. Os caras estão sim acordando, vendo que o teatrinho não é que o mundo real não é aquele teatrinho de sombras que todo mundo faz pra você acreditar. Os homens não são privilegiados. Os homens hoje em dia estão sendo tratados que nem demônio, pra ser caçado e queimado numa cruz invertida. É isso que tá acontecendo. A gente tá sendo caçado que nem bruxa. E ainda tem um detalhe. Isso só tende a piorar. E por causa disso, os caras vão se afastando mais e mais. E com isso, a taxa de natalidade cai, elas ficam com raiva, aumentam mais ainda as leis, os caras se afastam mais, com que piora a natalidade, piora a situação, e pode descambar para digamos assim, vários destinos. O Léo Rodrigues, lá do Léo Laser, ele tinha um vídeo antigo que até hoje eu tô penando pra achar. Quem tiver esse vídeo e tiver ouvindo isso aqui, por favor, entre em contato comigo. Mas o Léo Rodrigues, ele tinha feito um vídeo sobre os rumos que a sociedade poderia levar depois da quebra. Porque assim, vai quebrar. É um destino praticamente inevitável, vai quebrar. Mesmo que tudo voltasse atrás, vai quebrar. Porque o ponto de retorno já era. As pandorinhas não vão negociar. E aqui a gente não é movimento. Eu tenho que te fazer um vídeo só explicando isso pra vocês usarem contra qualquer pandorinha que dizer isso. Isso aqui não é movimento, não tem ativismo algum aqui dentro. Elas dizem que a gente é movimento pra botar todo mundo no mesmo balaio e poder nos atacar. Elas criam espantalhos pra isso. E todo mundo acredita porque
É Pandorinha que tá falando, né? E principalmente é o socialmente aceito. Uma coisa que eu posso ensinar pra vocês é: se a sociedade aceita como normal, desconfie, porque aí tem merda. E o que o Léo falou, ele diz que há 3 caminhos, sendo que desses 3, o segundo, infelizmente, eu não me lembro. Mas que possivelmente eu acho que ele já falou naquele vídeo do como vão estar as coisas em 2030, 2040. A primeira é, o Estado vai, realmente, primeiramente, o Estado vai quebrar, e aí vai gerar essa situação. Número 1, o Estado vai ter que renegociar com os homens. O Estado vai ter que fazer uma mesa, fazer um lugar e renegociar com os homens. Para que os homens voltem a trabalhar, voltem a querer casamento, voltem a querer ter filhos, voltem a querer melhorar o país e tudo mais. Sendo que assim, as Pandorinhas destruíram a mesa de negociação e a casa de negociação. Então vai ter que ser montada tudo do começo. Já que como vai ficar inviável para o Estado manter os privivis, uma hora ele vai ter que cortar. Eu já falei, o Estado não é ginocêntrico. O Estado é que nem um canalha, que nem um cafajeste. Usa e depois descarta. E no que tange a isso, ainda tem um detalhe. Vai ter que negociar com os caras e vai ter que aceitar o que os caras pedirem. Porque quando o Estado quebra, quando a bolha estoura, porque o Estado está enchendo demais, ele não tem nem sequer poder para comandar o seu próprio exército. Você pode ver que a maioria dos grandes ditadores ao redor do mundo, o poder deles é falso. Eles governam pelo medo. Não porque realmente tem o poder de um exército e coisa e tal. Eles governam pelo medo e pela ignorância. O segundo, possivelmente, é o que ele fala lá no vídeo de 2030. Que é que o governo possivelmente vai se tornar ditatorial e aí vai todo mundo nivelar. Homens e Pandorinhas vão ser tratadas iguais e vão ser chicoteados iguais. E aí as Pandorinhas vão pra casa das primas e os homens vão partir pra revolução e pra guerra. E o terceiro seria apelar pra migração. Ou seja, trazer gente de fora e coisa e tal, o que segundo o Léo, seria um problema, já que essas pessoas viriam pra cá e tentariam impor a sua cultura. Queriam ter poder e voz ativa. O que pra mim, pelo menos pra mim, não é lá grandes coisas. O Brasil é multiculturalizado. Você tem desde pessoal muçulmano até japonês. Você tem templos japoneses no Brasil. É bem multiculturalizado o nosso país. Ou seja, não é lá grandes coisas, não seria grandes coisas. E é isso que acontece. As leis pioram, tudo piora, e isso afeta as relações. Ferra as relações e acabou. E elas não vão fazer nada, porque sombra e água fresca tá bom. Elas não vão querer mudar o guarda-chuva de lugar. Não vão querer mudar o guarda-sol de lugar. Aqui é o Caminho da Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!